Bom dia a todos. Hoje nós temos a grande honra de contar com a participação do empresário João Albuquerque, empresário que atua no estado do Acre, sócio-diretor da empresa Albuquerque Engenharia. Eu passo agora a palavra para o senhor João Albuquerque para que ele mesmo nos diga quem é João Albuquerque. Por favor, a palavra está com o senhor. Primeiro, Belisário, um bom dia. Eu não sei se aí ainda é de manhã ou é de tarde já, né? Porque nós temos um fuso horário diferente aqui no estado. 2 horas, acho. Está em Belém, você, né? Bom, João Albuquerque, é como você falou, né? Eu sou empresário, engenheiro civil. Eu sou um empresário acreano, nascido numa cidadezinha aqui do estado chamada Tarauacá, né? E com Tarauacá, 18 anos me mudei. perdão, desculpa, eu não entendi. Repita, por favor. Nascido em Tarauacá. Eu, nascido numa cidade do estado do Acre, Tarauacá, certo? E, posteriormente, minha família foi para o Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos, e tive, a partir do segundo grau, que naquele tempo era segundo grau, né? Eu estudei no Rio de Janeiro até minha formação de engenheiro civil, né? Então, ou seja, eu sou, como se diria, da terra, nascido, criado e trabalhando aqui. Esse é o João, um empresário que lida diariamente, trabalha diariamente, se dedica a tentar levar uma empresa para frente há 33 anos. Não está dando para ouvir, parece. Não, eu estou Eita, ouvindo. internet. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá. Se o senhor puder falar mais forte, melhor. Mas eu estou ouvindo. Tá. Pois, eu não sei se a primeira parte você colocou, né? Eu sou Pegando. também... Prossiga, por favor. Não sei se você está ouvindo. Bom, Estou ouvindo, estou ouvindo. sou casado, tenho 5 filhos, né? 5 filhos, dos quais hoje eu tenho 3 que trabalham diretamente comigo na empresa, né? Hoje eles trabalham me ajudando, né? E continuamos, vamos dizer, hoje lutando e criando novas empresas aqui no estado. Hoje nós somos um grupo de empresas. Nós estudamos, como eu falei ainda há pouco, estudei no Rio de Janeiro, fiz engenharia civil lá. Esse é o João. O senhor contou que foi para o Rio de Janeiro, né, com 17 anos, fez engenharia. E como foi a decisão? Eu posso falar mais alguma coisa do que eu fiz? Por favor, por favor. Eu também, o seguinte, quando voltei para o estado, depois de formado, eu trabalhei um pouco no governo do estado e fui professor da Universidade Federal do Acre durante alguns anos, né? Trabalhei tanto como engenheiro para o estado, como também como professor na área de engenharia, dei aula de engenharia na Universidade Federal. Fui também presidente da Federação das Indústrias do estado do Acre durante 8 anos. E hoje sou diretor. Hoje já fui diretor da Confederação Nacional das Indústrias durante mais de 15 anos e hoje eu faço parte do Conselho da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Então, essa é mais ou menos uma visão sobre o que eu fiz de atividades no nosso estado. E, bem, o senhor contou que com 17 anos foi morar com a família no Rio de Janeiro e aí acabou estudando, fazendo faculdade de engenharia, não é?
E como é que e depois foi trabalhar para o governo do Isso. estado do Acre? E como é que foi a transição para se transformar em empresário? Como é que o senhor virou empresário? Olha, eu diria, Belisário, que isso foi mais ou menos o destino, mais a mão do destino nessa questão. Quando eu me tornei empresário, eu tinha um excelente emprego. Eu trabalhava como engenheiro e também dava aula na Universidade Federal do Acre. Um amigo comum me apresentou a dois jovens também, que na época eu tinha, quando eu comecei a empresariar, eu tinha em torno de uns 26 anos, 27. Me apresentou e resolvemos montar uma empresa de construção, né? Uma empresa de construção da qual iniciei esse empreendimento junto com ele, essa empresa, e com os anos eu me identifiquei que, na verdade, em vez de eu gostar de trabalhar para terceiro, eu gostava de empreender. Eu gostava de gerar emprego. Eu gostava de gerar renda e fui me apaixonando por ser empresário, né? Apesar das inúmeras dificuldades, que não vou colocar aqui agora. E isso, eu comecei a ver que o estado, nosso estado é um estado pequeno e um estado um dos mais pobres ainda da federação, né? O estado do Acre, nós temos esse problema. E a única geração de emprego aqui, praticamente, à época, era o governo do estado. E eu vi que, com isso, eu criava emprego, eu dava melhores moradias, eu conseguia fazer uma economia circular, gerar emprego e renda para uma população que dependia exclusivamente do Estado. E isso me incentivou até hoje a continuar dessa maneira, empreendendo. Muito bom, excelente. Está dando para O, ouvir? o senhor é considerado um dos empresários de mais sucesso no Acre, né? Sua carreira, sua trajetória é considerada uma trajetória de grande sucesso. Tanto é que o senhor assumiu, chegou à presidência da Federação das Indústrias, reconhecimento dos seus pares, da sua importância como empresário. E a minha pergunta é: quais são os valores que o conduziram para o sucesso? O Belisário, eu não estou ouvindo. A internet. Eu vou Pode repetir a repetir? pergunta. Eu vou repetir. O senhor é considerado um empresário de muito sucesso, não é, no Acre. Tanto é que o senhor foi presidente da Federação das Indústrias, prova do reconhecimento dos seus pares, da sua importância empresarial. Então, a minha pergunta é: a sua trajetória é uma trajetória de sucesso. Quais foram os valores que o senhor considera que o conduziram ao sucesso? Olha, desde o princípio, eu entendi que você não chega a lugar nenhum se você, primeiro, não tiver ética naquilo que você faz, né? Você precisa, além de ética, você precisa, por exemplo, ter bastante resiliência. Você precisa se dedicar, você precisa ser um visionário. Você tem que estar sempre buscando inovar, né? Pensando o que o consumidor ele realmente necessita, né? Buscando novos produtos, como oferecer esses produtos. Você precisa também de muito suor, muito trabalho, porque nesse ramo não existe sorte. Não sei se em algum outro existe. O que existe é muita dedicação, muito esforço e muitas horas sem, às vezes, estar com a família, fora de hora trabalhando,
senão dificilmente você consegue algum resultado. Eu acho que foi isso que realmente fez com que eu pudesse crescer, que inclusive foi até agraciado, estou até olhando aqui agora, lembrei, no ano de 93, como industrial do ano aqui no estado. Parabéns, parabéns. Merecida homenagem, merecido Obrigado. reconhecimento. Obrigado. Uma outra pergunta. O senhor mencionou que é natural de Tarauacá, não é? Tarauacá, imagino que na sua infância era uma cidade muito pequena, não é? E muito isolada. Qual é a origem da sua família? Como foi essa infância? E queria que o senhor falasse um pouquinho dos valores da família, como foi que isso influenciou na sua formação e futuramente no seu sucesso empresarial. Você é exatamente o que você colocou nessa sua pergunta. É uma cidade extremamente pequena na minha infância, né? A nossa origem, como quase todos os acreanos, a grande maioria, são descendentes nordestinos, né? Em que eles vieram para o Acre, a maioria das famílias, com aquela, na Segunda Guerra Mundial, com aquela história do explorar o látex aqui, né? Isso foi a população do nosso estado praticamente é constituída descendente de nordestino. Minha avó, por exemplo, né, que realmente teve uma grande influência na minha vida, né, tanto religiosa como também relativo à questão que hoje, repassando um pouco, né, a gente vê, pô, você fez uma pergunta para mim, como é que você se tornou empresário? Então, aí eu comecei a lembrar que minha avó e minha mãe já eram microempreendedor naquela época, elas trabalhavam por conta própria, elas nunca foram empregadas de governo e de ninguém, entendeu? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa história de eu depois me identificar com o empreendedorismo e, lógico, que avançar um pouco mais que elas, que, como você me colocou. Eu lembro que na minha infância, minha avó me levava, por exemplo, para a igreja, que ela sempre foi muito religiosa, 3 anos já me levava para a igreja cedo lá. E nós morávamos lá numa rua que eu achava muito longe para chegar na igreja, e depois de adulto, quando eu voltei lá, dava uns 300 metros, 400, só como a gente ia a pé naquele esforço, uma cidadezinha, isso aí, logicamente, para uma criança parecia ser um verdadeiro absurdo, né? E essa foi a minha infância em Tarauacá, não só a infância, que eu saí de lá com uns 13 anos, né, uma pré-adolescência, em que, felizmente, por incrível que pareça, apesar desse isolamento, nessa época o acesso nosso era só Manaus, Belém, né? Que era Rio, pelo Rio, não tinha outro tipo de acesso. Tá? Felizmente, por incrível que pareça, naquele tempo nós tínhamos teatro lá já e cinema, né? Que hoje não tem, parece, cinema. Com essas questões da televisão, parece que acabou. Mas nós tínhamos um cinemazinho, tínhamos um teatro. Então, foi muito, vamos dizer, a minha mãe e minha avó, que sempre, como eu coloquei, muito dedicada ao trabalho dela, hoje se chamaria, vamos dizer, empreendedor individual, foi o que elas foram. E essa foi minha infância lá. E, sim, você falou que sua avó teve um impacto religioso na sua formação, levava você para a igreja, não é? Você se considera uma pessoa religiosa? Sim, até hoje eu vou à missa quase todos os domingos, a não ser quando que tinha saído do ar. Até hoje me considero uma pessoa religiosa. Eu vou à missa quase todos os domingos, a não ser quando não dá. Ou, quando eu não vou, eu vejo a missa através da mídia, da televisão. Tem umas missas aí que Muitos empresários me dizem que e essa, levo meus filhos.
Essa dimensão religiosa ajudou no sucesso empresarial. No seu caso, você acha que sim, que a religião é importante para isso também? Com certeza. Se você não acreditar em Deus, as coisas se tornam muito mais difíceis. Deus, família, é uma base toda para que você possa realmente se posicionar e buscar ter forças para encarar os desafios do dia a dia, todas as dificuldades. Sem esses dois, eu considero até que eu não conheço muitas pessoas que não tenham tido assim. Né? É fundamental, do meu ponto de vista. Você tem que acreditar para realmente, sem Deus, não tem significação. Não há sentido para que você busque, você esteja trabalhando para melhorar, para dar emprego, para pensar no social, para você buscar novas oportunidades, porque chega um ponto que você pode simplesmente dizer, bom, vou me aposentar. Eu, por exemplo, já poderia ter me aposentado, mas estou aí todo dia, buscando, renovando, incentivando. Quer dizer, eu acho que isso vem de Deus, da família. Excelente, muito obrigado. E eu queria falar um pouco agora da sua empresa, né? Eu queria que o senhor me contasse para a gente como surgiu sua empresa, né? E como ela está hoje, qual o tamanho, quantos empregados, onde vocês atuam? Vocês atuam só em Rio Branco? Atuam em outras cidades, outros estados? Fale um pouco da sua empresa, como ela surgiu e como ela evoluiu. A nossa empresa é uma empresa que nasceu aqui no estado, né? Quando eu fundei a Albuquerque Engenharia, eu já tinha tido outra empresa, eu já tinha uma certa experiência empresarial, porque eu tinha, como eu falei no início, com 2 sócios, nós tínhamos montado uma empresa. Mas, devido às questões de pensar diferente em relação a como crescer, e qual o mercado, e o que o consumidor gostaria de ter, essa divergência fez com que eu saísse da empresa, tá? E ficasse, por questões de ética, 2 anos sem atuar no ramo. Na verdade, eu fiquei até um tempo fora do estado, durante 2 anos, para que depois eu fundei a Albuquerque Engenharia, né? A Albuquerque Engenharia é uma empresa que ela começou inicialmente com obras públicas, né? Obras públicas pequenas, depois nós fomos evoluindo, né? E nos tornamos na maior empresa de construção civil do nosso estado, né? Inclusive chegando a fazer obras em Mato Grosso, Rondônia, né? Manaus eu nunca tive a oportunidade de fazer, né? Porque, por incrível que pareça, era mais difícil do que e construir também no Rio de Janeiro. Tá? Nós chegamos a atuar no Acre, Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Chegamos a isso aí. Isso foi uma fase em que eu estava muito focado, nós estávamos muito focados em obras públicas. Depois, começaram obras públicas, um negócio muito complexo. O governo não é um bom parceiro. Ele normalmente ele é um bom cobrador, um péssimo pagador, né? Então, essas coisas. E resolvemos dar uma reviravolta para o mercado de incorporação, né? No qual começamos a incorporar, construir, vender apartamentos. Hoje, na verdade, é mais de 90% da nossa carteira de investimento. Obras públicas a gente ainda faz, mas muito selecionada, muito buscando. Essa questão de incorporação também nós se tornamos o maior incorporador do nosso estado, nessa parte toda. Nós chegamos a ter, vamos dizer, em 2014, 2015, no auge da construção civil no país, né?
Nós chegamos a ter 1.280 funcionários. Né? Quantos funcionários? 1.280. 280. Tá. 1.280 funcionários. Depois, com a questão da nova lei, da reestruturação das leis trabalhistas, em que você passou a poder terceirizar vamos dizer, os serviços, que até então não podia, era uma coisa que eu nunca entendia por que não, né? Porque não dá chance a novas empresas que estão surgindo, você terceirizando parte do serviço, e você ajuda a crescer e mantém-se a mesma quantidade de emprego, né? E foi isso que nós fizemos. Nós demos uma reestruturação da nossa empresa, passamos, na verdade, nisso aí, uns 5 anos fazendo isso aí, reestruturando, tirando pessoas e criando. Nós chegamos até a fazer umas espécies de incubadoras, funcionários muito bons da nossa empresa, assim, monta uma empresa que você vai ter sempre serviço e nós vamos te dar apoio aqui. E isso o nosso departamento administrativo e de recursos humanos fez muito, de colocar, pegar, montar, eles montavam uma empresa e a gente ia apoiando e eles faziam o serviço. E até hoje nós estamos trabalhando. Até hoje nós estamos trabalhando assim, terceirizado. 90% praticamente do nosso serviço hoje é terceirizado. Então, hoje, em termos, como você perguntou de funcionários, quanto tem? Funcionário direto. Funcionário direto hoje tem em torno de 120, não tem mais do que isso. Porque nós praticamente passamos a ser uma gerenciadora de serviço. Né? Alguns que tem, outros não. Exatamente. Você perguntou outras coisas sobre o mínimo. Sim, lógico, entendi. Muito bom. E qual é o futuro da empresa? O que o senhor vislumbra para o futuro da sua organização? Olha, na verdade, o que aconteceu? Ao longo desses anos, como você me colocou, nós fomos criando um grupo, né? Nós criamos uma empresa que aluga equipamentos, né? Nós temos uma empresa de aluguel de equipamento, nós temos hoje também vendemos materiais de construção. Nós temos hoje, trabalhamos com uma imobiliária que aluga tanto os imóveis nossos como de terceiros, né? E como vende os nossos imóveis, compra e vende imóveis. Né? E também nós temos uma outra empresa hoje que trabalha só com casas, vamos dizer, diretamente com a Caixa Econômica, na área de construção civil. Então, além da Albuquerque Engenharia, nós temos uma outra empresa que trata só com casas que são financiadas pela Caixa, ou Banco do Brasil, ou uma outra instituição. Então, hoje nós formamos um grupo, né, nessa área. O grupo é formado, então, por 4 empresas? Isso. Nós temos uma empresa de aluguel de equipamento. Como se chama? Cite o nome das empresas. Nós temos, por exemplo, o Martelão, material de construção. Né? Nós temos a LD, que essa empresa ela trabalha com aluguel de equipamentos. E também a empresa que faz incorporação com a Caixa Econômica, com os bancos, financiamento. Tá? Nós temos a Albuquerque Imóveis, que é a incorporadora. Não, ela não é a incorporadora. A incorporadora é a ALB, exatamente, hoje faz a incorporação. E nós temos, como eu disse, a Albuquerque Imóveis, ela vende imóveis e aluga imóveis nossos e de terceiros, entendeu? Ela trabalha com essa área. Faltou alguma? Não, acho que não, né? Falei 3 empresas. A LB, o senhor falou a Albuquerque Engenharia, a outra que trabalha com as obras da Caixa Econômica, a LB, que trabalha com equipamentos, não é? E aí é de imóveis.
A imóvel e a loja de material de construção, que chama-se Martelão, o nome popular dela. Martelão. Muito bem, parabéns, excelente. E o futuro da organização? Perguntei se eu não respondeu. Qual é o caminho? O futuro nosso, o que, que nós vislumbramos? Nós estamos, na verdade, nós estamos reunindo pessoal, que são diretores, gerentes, vamos dizer, onde que nós vamos chegar, né? Você sabe que o Brasil é um país da insegurança, muda as leis, as regras, no meio de caminho, toda hora você focou uma coisa, aparece uma novidade que, de repente, você tem aqui, às vezes, deixar de fazer. Hoje, por exemplo, nós estamos hoje trabalhando na área de incorporação e construção. Hoje nós estamos, vamos dizer, montando 2 projetos, né, para já ano que vem estar colocando na praça. O que é que eu vislumbro? Hoje nós estamos sempre buscando crescer. Nós nunca buscamos, nós nunca nos abatemos. Sabemos da dificuldade. Ninguém entra em aventuras. Mas também nós não ficamos esperando a coisa acontecer para a gente entrar. Nós fazemos a coisa acontecer. Muito Esse bem. é o foco. É ir para cima, analisar o cenário, analisar o que pode dar certo e ir para cima. Não recuar. Porque se você não fizer isso, se você for esperar, por exemplo, como que se diria, céu de brigadeiro, aí você, quando chegar, o céu já ficou turvo. Entendeu? Sim, sem dúvida. O senhor me disse no início da conversa que o senhor tem 3 filhos, é isso? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Algum deles está com o senhor na empresa? Vai ser o sucessor? Sim, tem um que já, na verdade, ele é que administra a empresa, né? Como ele se chama? É João Eduardo. João Eduardo. Eduardo, ele, na verdade, ele toda a gestão da empresa está mais na mão dele. Hoje, como é que eu faço hoje? Hoje eu trabalho com a parte de, vamos dizer, de projetos. Eu que faço, vamos dizer, o que nós vamos fazer nos próximos anos? Isso parte de mim, junto com, lógico, discutindo com eles, para não sei o quê, trazer, como se diz para o outro, serviço para a empresa. Esse é o meu papel aqui dentro da empresa. E também, vamos dizer, participar das reuniões de orientação, discussão das coisas aqui. Mas a administração diária é dele, João Eduardo, que está sempre preparado para me suceder, que, na verdade, já faz a maior parte das coisas. Né? Já... Muito bem, excelente. Eu queria falar um pouquinho agora. O senhor é de Tarauacá, já atuou também em Rondônia, né? Empreendeu em Rondônia, empreendeu no Mato Grosso. Então, imagino que o senhor tem um bom conhecimento da nossa região, da Amazônia. Eu queria que o senhor avaliasse, e o senhor morou no Rio de Janeiro e também fez obras no Rio, né? Eu queria que o senhor, a partir dessa sua experiência, que o senhor nos comentasse o que significa empreender na Amazônia. É a mesma coisa que empreender em qualquer outro lugar? Não, não é. Eu acho que é empresário na Amazônia, ele pode ser empresário em qualquer lugar do mundo. Tá? Não há nada igual. Nós temos, além dos problemas que o Brasil tem, como o Rio de Janeiro tem, né? O São Paulo, o Brasil inteiro, que são principalmente, nós temos um problema de segurança jurídica, nós temos problemas de infraestrutura, impostos, um emaranhado imenso de taxas, impostos, que chega a mais de 100, tá? Essas coisas todas que a gente tem que administrar. Qualquer empresa no Brasil, ela tem que contratar uma equipe que não faz parte do seu serviço só para dar conta de imposto, dar conta de taxa, dar conta de contribuições.
Quer dizer, é um emaranhado louco disso aí, né? As licenças, né? As licenças de As operação. licenças, as questões ambientais. E o que nós temos mais além disso? Questão ambiental, por exemplo. Para nós é muito mais difícil, né? A Amazônia é o foco do mundo, né? O mundo está de olho nela o tempo todo. Não é que se queira trabalhar errado. Eu acho que, eu entendo que nós temos realmente que se preocupar com a questão ambiental, mas nós temos que se preocupar também com 20 milhões, ou mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Tá? Nós temos que focar nisso. Nós temos que conciliar essa questão com a questão ambiental. Como é que nós vamos fazer? Não basta só dizer não pode. Tem que como pode? A pergunta tem que ser essa. Como pode fazer para preservar a questão ambiental, preservar o clima, como a questão, inclusive, teve a COP27 agora, muito em cima disso. Como fazer? Esse povo vai ser penalizado? Ou o que nós podemos ajudar para que essa preservação seja mais efetiva? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida, não simplesmente dizer não pode. Isso é uma questão. Outra questão, nós temos um problema de infraestrutura imenso. Não, no Brasil tem, mas quando você vem para a Amazônia, muito mais. É um outro problema para empreender. Nós temos um problema de logística, principalmente no nosso estado. Por exemplo, nós somos o último estado aqui a oeste, nós somos fronteira com Peru e Bolívia, em que a estrada, na verdade, foi a última a chegar aqui. Até, deixa eu ver, uns 30 anos atrás, nós não tínhamos ligação com o Brasil. A nossa ponte sobre o Rio Madeira foi construída e inaugurada no ano passado. Veja bem. Que foi um grande feito essa ponte, né? Porque se esperou essa ponte por décadas. Décadas, né? Tudo isso contribui para que o frete seja mais caro, seja mais demorado. Isso aí, você tem que ter maior capital de giro. Aí você vem, cadê o capital de giro? O banco, quando dá, quando você consegue, os juros são um verdadeiro absurdo. Então, só simplificando, nós temos problema de infraestrutura muito grave, problema de distância dos grandes centros abastecedores de consumidores, falando de Amazônia, né, em relação ao Rio, que eu trabalhei, que não tem isso, tanto. Nós temos problemas, falei de abastecimento, nós temos problema de frete, os fretes são caríssimos. Eu tenho um produto que chega aqui para mim, que, desculpe, que são mais pesados, vamos dizer como cerâmica, que é um produto pesado, que o frete me custa, às vezes, mais caro do que o produto lá onde eu busco na fonte. Ou seja, quase todos os produtos que nós, pelo menos na minha área, consumimos aqui, produzimos, ele vem de fora. E isso é um problema muito sério. Então, é muito mais difícil trabalhar na Amazônia, não tenha dúvida. Não sei como o senhor avalia a questão da BR-319, porque vocês, na verdade, estão ligados ao Acre, vocês estão ligados à Rondônia pela BR-163, é isso? 364. 364, não é? Mas vocês não têm conexão com Manaus, porque a BR-319 é muito ruim. O senhor avalia que a BR-319 teria algum impacto para vocês aí no Acre, algum impacto positivo? Eu mesmo já trouxe produtos importados da China, a uma época em que o dólar não estava tão caro como está hoje, em que eu tive que puxar pelo porto lá de Santa Catarina, esqueci o nome agora, o nome do porto. Aqui meu filho, ele trabalha nessa área. Itajaí? Itajaí, exatamente. Quando eu poderia ter trazido pelo porto de Manaus, entendeu? Que me sairia, inclusive, essa pesquisa foi feita.
Eu poderia ter ido lá, era muito mais barato, eu trazia até Manaus e aqui. Tentamos trazer até Porto Velho pelo entrada Balsa, ali, né? que hoje existe, Pelo balsa, Madeira. mas isso era muito complicado, ia demorar muito para isso aqui. Se existe essa BR, essa questão de logística para nós, não só de importar de China ou de nada, mas, por exemplo, Pará tem muitos produtos que é fabricado. Pará já é um estado muito mais avançado, muito mais desenvolvido do que o Acre. Dentro da Amazônia há uma disparidade entre estados, né? O Pará tem bastante indústria. Na região norte é o estado mais industrializado. Então, existem muitas coisas que são fabricadas no Pará que poderia vir pelo Rio até Manaus e depois, pela BR-319, chega em Porto Velho e chega aqui. Com certeza, muito mais barato seria isso, porque o marítimo é mais barato do que o ferro pelas estradas terrestres. Então, isso seria de fundamental importância para nós, e não sei, porque até hoje também, como a nossa ponte não sai, porque a questão ambiental pesa muito, e vem aí todo aquele problema. Enquanto isso, Manaus, uma grande capital, está isolada, só se chega de Manaus por água ou por avião. Isso é um absurdo. E no caso do avião, com tarifas caríssimas, né? Eu não sei se vocês aí no Acre sofrem muito com as tarifas aéreas, mas aqui em Manaus, em Boa Vista, Roraima, Amapá, os preços das passagens são absurdos. Não sei como é a situação aí em vocês do Acre, se vocês têm tarifas melhores, mas aqui as nossas tarifas aéreas são proibitivas. Aqui é a mesma coisa, né? Porque nós, como eu disse, nós somos final de linha, né? E essa questão aí é o preço que eles querem. Toda hora eles mudam o voo, muda a hora, muda o dia, é de madrugada. Quer dizer, são os horários mais deficientes que nós temos, né? Falando um pouquinho disso aí, pode ser acrescentado, nós tivemos uma experiência também grande, como eu falei, somos fronteira Bolívia e Peru. Sim, Teve uma época que deu uma enchente aqui muito grande, que as estradas ficaram bloqueadas, não tinha acesso à água. Nós tivemos que importar produto do Peru, né? Foi uma experiência até positiva. A gente trazia de lá cimento, trazia materiais, trazia aço, trazia não sei o quê. Só que, com isso aí, aqui à fronteira, porque era um momento de grande dificuldade, o governo federal colocou todas as questões de desembaraço lá, né, a alfândega para passar. Depois sumiu. Conclusão, nós temos uma estrada daqui muito boa, que nós chegamos até o Pacífico, né? Só que nós não temos uma alfândega que você chegue com o seu produto e passe, seja verificado e entre no Brasil. Isso leva dias e dias para entrar. Então, isso inviabiliza um comércio que poderia estar trazendo um benefício para o Estado, tanto de levar como de trazer, infelizmente. Essa é uma realidade triste, que o país deixa mais uma vez a Amazônia abandonada. sem dúvida. E os cidadãos da Amazônia, em consequência, acabam não tendo os direitos que os outros brasileiros têm, né? Isso é também muito grave. Inclusive, direitos constitucionais são negados aos amazônicos. A gente já está chegando ao fim da entrevista, e que eu achei excelente, mas tem um último tema que eu queria ouvir sua opinião. Ainda há pouco, o senhor disse que na área que o senhor atua, de construção civil, tem mais de 100 licenças, impostos, que tem que ter até uma equipe própria só para cuidar disso, né, do pagamento dos tributos e das licenças. E na Associação Panamazônia, nós defendemos o desenvolvimento econômico da região amazônica e defendemos também uma agenda liberal. A gente acredita que a liberdade é muito importante
para que haja prosperidade, né? Eu queria que o senhor avaliasse isso. Qual a importância de uma agenda liberalizante para o desenvolvimento econômico, não só da Amazônia, mas do Brasil? Belisário, eu, como empresário, eu vejo que não tem outro caminho, né? Nós, o Brasil, né, é um país ainda em desenvolvimento, essa é a realidade. Não, nós precisamos que existe capital para investir e para realmente conduzir, dar uma condição de trabalho, uma questão social melhor. Não existe outra maneira de se fazer nada que, se não tiver, você não tiver o apoio para que você possa conduzir seus negócios com recursos que venham de fora. A privatização, muitas coisas que o Estado hoje faz e faz mal feito, não deveria estar fazendo. Isso poderia perfeitamente ser feito pela iniciativa privada. Lógico que precisa de como fazer, como passar, né? O Estado, na minha visão, ele tinha que cuidar de coisas que o país hoje vive os maiores problemas e ele não cuida, que é a educação, cuida pessimamente da educação desse país, né? É saúde, não tem segurança. Ou seja, três coisas de fundamental importância que isso deveria ser o foco principal do Estado. Está ali buscando dar isso o melhor possível para o nosso povo, para a sociedade, porque os impostos são pagos para isso. E deixar as outras coisas ao cargo da iniciativa privada, acompanhando de perto, né, sendo um poder moderador ali, controlando para não se formar os oligopólios, entendeu? Então, a agenda liberal não tem como fugir dela. O resto, para mim, é sonho que não dá certo. Outra forma. Se você não tiver realmente um capital externo, um investidor, e não passar para a iniciativa privada o trabalho que ela sabe fazer muito melhor que o Estado, a tendência é o que nós vemos em vários países aí, o que acontece. Essa é a visão minha sobre a questão liberal. Muito obrigado. Olha, João Albuquerque, foi uma satisfação falar com você, uma grande honra. Eu agradeço muito, em meu nome pessoal, em nome da Associação Panamazônia. Eu queria esclarecer para quem estiver ouvindo essa entrevista que essa nossa conversa ela vai ser transcrita, né, para um texto, editada, e vai compor um livro o título é Prosperidade na Amazônia, Histórias de Sucesso Empresarial. Esse livro vai reunir histórias de empresários que investiram na Amazônia, acreditaram aqui na região e prosperaram muito. Histórias de empresários de todos os estados, do Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, etc. E a história essa história de sucesso do João. Então, eu queria mais uma vez agradecer e, assim que estiver editada essa entrevista, eu mando o link para você. Tá bem, João? Muito obrigado. Belisário, obrigado a você. Tá? Você conduzir essa entrevista tão bem, que eu me senti tão à vontade de falar, e dizer o seguinte, que estamos aqui à sua disposição, no dia que puder vir ao Acre nos visitar, para a gente tomar um cafezinho junto. E que foi um prazer imenso participar dessa entrevista, porque eu acho que foi uma oportunidade de o que nós pensamos. Eu tenho certeza que o que eu coloquei aqui não é só em relação a questões Brasil, Acre,
não é uma questão minha, é uma questão de todos os empresários e também de todos que moram aqui, não tenha dúvida. Porque todo mundo quer melhorar, quer comer bem, quer que tenha um bom coisa e até ir para aquela agenda liberal que quem sabe se nós melhoramos mais. É isso? Um abraço e muito É obrigado. verdade. Olha, esquecendo, temos que agradecer também ao nosso querido amigo César Dotto, que foi quem nos intermediou o contato. E o César Dotto é associado à Panamazônia há muitos anos, quase desde o início da associação. Inclusive, é membro do nosso conselho diretor. Então, nossos agradecimentos também ao César Dotto. Com certeza. O César você conhece, o César é um gentleman, né? O César é aquele cara. Verdade. Amigo também. Muito obrigado. Uma satisfação. Obrigado. Valeu, obrigado a você. Até logo. Foi um prazer.